Você está ouvindo Terra Nerd Canal. Saudades a toda a nação nerd, sejam muito bem-vindos ao primeiro Terra Nerd Canal de 2026. Depois de um tempinho longe, porque a gente resolveu respeitar o carnaval, né? Afinal, ninguém é de ferro, só os homens da Ilha de Ferro. Estamos oficialmente de volta, e não é para qualquer retorno, a gente volta diretamente para Westeros, porque vamos falar da primeira e maravilhosa temporada de O Cavaleiro dos Sete Reinos, a nova série do universo de Gelo e Fogo que faz a gente voltar a discutir brasões, torneios, cavaleiros, decisões duvidosas, como se 2014 nunca tivesse acabado. E olha que curioso, a gente nunca gravou sobre Game of Thrones, mas temos 2 episódios de Casa do Dragão no ar, que vocês podem ir lá escutar no Spotify ou qualquer outro agregador. E então, se você quiser aquecer os motores, escuta depois daqui da nossa conversa para não atrapalhar nosso time. Mas aqui, para juntar essa pequena corte itinerante digna de torneio em Valfreixo, eu tô aqui para organizar essa mesa como se fosse um pequeno conselho. Matheus Vanucci, host, editor da Terra Nerdica. E aqui comigo, ele que transforma qualquer episódio em aula magna sobre política medieval e ainda cita contexto histórico de graça, Douglas Malto. Fala galera, cara, tô aqui, né, justamente pra representar a casa mais nobre de todas, vocês sabem. Vou deixar aqui. Ai, meu Deus, é hoje. A gente ofende agora ou depois? Só um minutinho, rapidinho. 1 minuto de silêncio, a mostra da vossa graça, por favor. Não, daqui a pouco. Peraí, deixa eu apresentar a galera aqui. Diretamente dos Mentes Idiotas Pensa Igual. Aqui mais uma vez, ele provando que estratégia e teoria tem de sobra, Léo. Fala aí, galera. Escutem o Mentes Idiotas, tá lá no Spotify, tá em uma porrada de canto aí. Não lembro o nome nos outros, é isso aí. E assim, hoje eu só vim aqui pra defender médico incompetente, é isso aí. Direto do Podcasters Unidos, ela mais uma vez chega aqui com a opinião afiada e zero medo de polêmica, Bia Santana. Opa, salve, galera, como vão? E pela primeira vez aqui no Nau, participou muito com a gente no Terra Nerdcast, como é que era o nome? Eu já nem lembro mais. No TNcast original, Nerdcast, né? Sei lá o que é. Não, Nerdcast não era não, peraí. O cara que colocou o nome não sabe. Daqui a pouco chega o processinho e vocês não sabem o que tá acontecendo. Mas aqui, pela primeira vez no Nau, ela que analisa personagens com mais precisão do que o Corvo de Três Olhos analisa o passado, Giovanna Clapp. Fala, galera. Eu sou a Gi Claps. Tô aqui como ex-hater de George Martin pra defender aí os cavalos injustiçados dessa série. Essa é a minha maior pauta do dia, provavelmente. Voltamos a gostar do George R. R. Martin, né? E aproveita esse espaço, então, você que nunca participou aqui do Now, pra quem tá ouvindo a sua voz pela primeira vez, quiser fazer seu jabá, falar dos seus outros projetos que você participa, aproveita que esse espaço é seu. Pô, valeu, cara. É meu único projeto atualmente que tá retornando aí das cinzas, tal qual a Fênix. É o Lesbionas, que é uma página dedicada para mulheres da comunidade LGBT. Então, quem quiser seguir aí, estamos atualmente no Instagram, abandonamos o X porque lá só tem nazi. E o podcast morreu, mas era o Safcast, talvez um dia ele volte, não sei. Mas quem quiser conferir, estamos aí no Instagram, @lesbionasbr, pra quem quiser procurar aí. Manda um oi lá pra nós. E a gente fala bastante sobre mídia sáfica de modo geral. E agora eu tô começando a jogar uns jogos também relacionados a mulheres da comunidade LGBT, então se quiser acompanhar aí, vai começar a ter live, vai começar a ter review de livro, coisas do tipo. Fique à vontade para se juntar a nós. Boa. Então procura lá o Safcast e o Lesbionist. E, é claro, não preciso nem avisar, mas lembrando que avisar, porque afinal é para isso que tem instruções na embalagem de shampoo. Este episódio aqui está recheado de spoilers da primeira temporada do Cavaleiro dos Sete Reinos e provavelmente, né, dos outros contos do Sir Duncan também, né? Vamos ver até onde vai. Então, se você não assistiu, o melhor a fazer aqui é como um bom cavaleiro e bater em retirada estratégica. E agora vamos lá depois da vinheta. Terra Nerdica. Então, vamos começar do início. Não tem intro nessa série. Pois é.
tem abertura, né? Na Casa do Dragão tem a intro, que inclusive toca a música clássica do Game of Thrones. Uhum. E essa, ela já no primeiro episódio, ela quebra, né, essa expectativa. Toca a música também. Só que aí corta pro Dunk cagando. Exato. Isso é muito, muito foda, cara. A maneira como eles fazem, você pensa que vai ser um negócio épico e ia ser uma quebra de expectativa, sei lá, no primeiro segundo da série e tipo, eles te situarem, cara, esse é o ritmo da parada, não espere algo épico. Cara, eu fiquei me perguntando um pouco, será que eles colocaram isso pra mostrar que o Dunk tinha alguma doença, cólera, sei lá? E aí eu fiquei me perguntando isso durante um bom tempo dessa série, porque toda hora ele ficava passando mal, cagando, vomitando. E eu tava assim, meu Deus do céu. Nada mais que um cara normal da Idade Média. Exatamente! A vida na Baixada das Pulgas não era fácil. Não, um pouco. Não, o que eu penso, na verdade, né, é porque a gente vê, essa história toda, ela se passa num cenário só, né, que é ali em Valfreixo, né, que é onde acontece esse torneio, e é um lamaçal aquilo ali, né, cara? É basicamente a Belfor Roxo de Westeros. Caraca! Sensacional. Específico. Tu já foi pra Belfor Roxo quando chove, seu amante? E aquilo ali pertencia a que Lorde? Aquele castelo, na verdade, o castelo de verão dos Targaryen, não, é outro lugar. Não era o do Ashford? É do É um lordezinho lá. Uma casa pequena. É uma casa pequena, e esse bem digna de uma casa pequena mesmo, né? Era um evento pequeno, diga-se de passagem, né? Que se tornou um grande evento. Não, mas assim, já que a gente tá falando da localização, né? Eu não parei pra pesquisar, né? Mas esse Valfreixo, a Casa Ashford, ali é o que? É as terras fluviais? É na Campina. Eu achava que Campina era mais bonito, hein, cara? Do jeito que eles falavam. Lugares bonitos. Tem lugares bonitos, mas não tanto. Não é na área nobre de Campina, entendeu? É na área mais. Não é Highgarden, né? Exato. O publicista da Campina é muito bom, entendeu? Pô, Eu entendi que eles eram vassalos dos Highgardens, quer dizer, dos Tyrell. Os Tyrell, nobres ali de todos os lugares, né? Apesar de que não tinha nenhum Stark. Porque os Starks, eles deixam claro que eles só marcham pro sul se for pra uma guerra. Então, assim, ou vocês fazem torneio aqui no norte, ou a gente nem participa. É mais ou menos assim. É basicamente isso. Mas eles estão errados? Não estão, né, pô? E você vê a merda que dá sempre que eles marcham pro sul. eu ia falar isso agora. O único momento que eles participaram de um ajuste, começou uma guerra logo depois. Então, assim, é melhor realmente meter eles lá. Foi. Melhor é ficar no norte mesmo, protegendo a muralha, protegendo a galera de lá, porque, cara, B.O. Incivilizados, são o que eles são. Esses cachorros, tudo incivilizado. Eles são Deus. tudo selvagens, que nem os vikings, assim. Totalmente incivilizados. Não serve participar de eventos assim, sociais, completamente civilizados. Basicamente, pessoas introspectivas, então, não têm direito de participar de uma sociedade. Não. É isso que você tá dizendo? Não, é isso que eu tô falando. Pô, entendi. Sabe o que eu acho? Eles nem convidavam os Stark, porque, tipo assim, até chegar um corvo lá na casa do caralho, Já acabou. já acabou o bagulho. Além de que, os malucos era tudo uns vikings de 2,5 metros. Você acha que alguém ia querer dar uma tretada com eles, assim, de graça, só pra ser humilhado? Não ia, né? O que são mais, assim, mais parecem vikings mesmo, são mais os Greyjoy. Mas os Stark não ficam muito atrás também, não, né, nesse quesito. Ninguém também convidaria os Greyjoy, mas é porque os Greyjoy fedem pra cacete, né? Imagina, os caras chegando com cheiro de peixe no meio das justas, né? Também outros também que são incivilizados também não devem participar desse tipo de coisa. Aí eu sou obrigado a concordar com o palestrinha. Só tem civilizados em Westeros, é impressionante. Só pra poder fazer um ponto referente a essa questão do lugar ser extremamente lamacento. É porque Valfreixo, o castelo / cidade sede da Casa Ashford, ela fica na margem do Molusqueiro, que é um afluente de um rio lá na Campina. Por isso que é tão lamacento. Caraca, aula de geografia de Westeros. Não, mas é justamente por isso que eu achei que era Riverlands, né? Eu achei que era Eu que era as estou terras altamente fluviais. despreparado pra esse episódio. Por que trata esses capachos da realeza como seus superiores? Eles são meus superiores. Cara, falando em Riverlands, foi muito bizarro o bagulho que botaram lá o cara dos Tully arrancando a cabeça de peixe no dente, hein, mano? Coisa mais aleatória, nojenta que aconteceu. Foi uma maluquice. É o espetáculo deles. Um pouquinho estranho o cara fazer isso com um símbolo da própria casa, né? Tipo, sei lá, não é a primeira vez que uma casa zoa seu próprio símbolo. Eu achei meio estranho também, porque pensa, os caras tava brigando que, mataram o dragão no teatrinho. Aí, do nada, o maluco come a cabeça do peixe e cospe a cabeça do peixe, né? Mó aleatório. Mas o Daryl, ele explicou a diferença. É que o irmão dele acha que ele é um dragão vivo. Ainda bem que ele não nasceu um fósforo aí. Senão ele ia achar que ele é uma maçã viva. Entendeu a diferença?
Ia ser o tipo de maçã que faz Crockon, que nem Crockon. Se você é um Tully, você ia querer se gabar por você ser uma truta viva, sabe? Olha a diferença. Sabe? Aí realmente fica difícil, né? O Tully mais foda que existe, o cara tinha alcunha de peixe negro. Olha só o quão foda o cara é. O quão foda o cara tem que ser de botar medo nos adversários por se chamar peixe negro, tá entendendo? Pô. Você não vê meus ataques de oportunidade desde que você esteja na água. Tipo isso. O maluco é o terror do Aquaman, porra. O do Aquaman. Esse maluco aí é o bisavô da Kathleen, né? É. Não, peraí, o que participou da Justa, que você tá falando. Isso, né? que arrancou a cabeça do peixe. Isso. Então, já que estamos falando disso, vamos lá, vamos situar em que momento de Westeros a gente tá passando. Todo mundo ali é bisavô de alguém. Vamos começar por aí. A gente tá conhecendo ali os bisavôs da galera. E realmente, isso, inclusive, saber disso é um spoiler, porque isso faz com que a gente não tenha medo desses personagens morrerem, sabe? Tem alguns personagens que vão morrer, mas são os personagens que não vão deixar descendentes, ou que já deixaram descendentes, né? Que é o caso do Baelor. A gente conversou bastante disso nesses últimos dias, mas antes da série lançar, quem aqui já tinha lido esses contos do Sardanka, do Cavaleiro dos Sete Reinos? Porque, por exemplo, eu e a Gia, a gente começou a ler ao longo da série, né? Mas quem aqui já tinha lido antes? Quem já conhecia? Eu já li, mas eu esqueci. É isso que eu ia falar. É, basicamente isso. Eu li antes quando eu descobri que ia ter. Aí eu li pra saber como é que era. Aí vi que tem HQ também. É, tem um HQ que eu vi que os personagens são muito parecidos, inclusive, da HQ. Exato, isso que eu ia falar. A HQ foi que eu acompanhei pouco antes da série. Né? O conto é rapidinho também de leitura, né? Então é uma leitura rápida. É tão pequenininho, né? Eu li em uma noite. Pois é. Então, tipo, eu já tinha esquecido, aí na HQ meio que me relembrou algumas coisas, mas eu percebi, depois até conversando com vocês, que eu acho que a série, ela adaptou algumas coisas que tinha, é da HQ, sabe? Algumas coisas, os efeitos visuais mesmo, são da HQ. Pô, da hora. Isso que eu queria saber, porque eu li o conto, não li a HQ, né? E eu percebi que tem muita diferença da série, né? Que a série preencheu várias lacunas, óbvio, né? Até porque, pra falar a verdade, enquanto eu tava lendo o conto, eu fiquei pensando, cara, isso daqui daria um filme, né? Eu acho que se pudesse ter algum filme desse universo aí de Game of Thrones, poderia ser baseado nessas historinhas aqui. Só que por uma série tem que ter mais duração, né? Tem que ter mais episódios, então eles tiveram que preencher com muita coisa. Só que assim, eu achei maneiro, eu acompanhei, né, bastante o Inside Episode. Obrigado aí, HBO, por colocar isso como parte do episódio, né? Vocês perceberam isso? Porque assim, Sim. A duração do episódio não é tão grande. Não. A duração só fica grande por causa dos bastidores do final. Uns 20 minutos. São uns 30 minutos de episódio, mais uns 10 minutinhos contando os créditos e os bastidores. E é muito legal ver isso, né? E assim, você tem a opção de você ver ou pular, né? Se você tá vendo o episódio semanalmente igual eu vi, aí eu sempre via os bastidores no final. Mas se você vê de uma vez só, você acaba só vendo o último porque a HBO avança. Sim. Só que eu percebi de que, cara, como a galera envolvida nessa série é muito fã. É gente que gosta mesmo, é gente que consumiu tudo desse universo, que estudou o mundo de Gelo e Fogo, né? Que é o outro livro que é basicamente... A enciclopédia. É, a enciclopédia, exatamente. Isso, sabe? É a galera que, tipo assim, que percebeu realmente as lacunas que faltavam ali e foram preenchendo isso. É a ponto do Martin tá rasgando elogios pra essa série também, sabe? É uma alfinetada pro pessoal da Casa do Dragão. Puta merda, né? Definitivamente. Se bem que eles fizeram isso do making off final também, né? Veio daí que tiraram. Tinha o making off da Casa do Dragão também. Finalzinho. Tinha. Se querem ouvir a gente falando mal de Casa do Dragão, ouve o podcast lá. Eu confesso que assim, por Casa do Dragão eu tô muito por fora, porque eu assisti a primeira temporada e não tive vontade nenhuma de assistir a segunda. A segunda é pior. Pois é. Definitivamente. O Fogo e Sangue eu li completo, né? Antes de ver a série. Uhum. Inclusive, durante a série eu tava lendo, né, pra acabar o Fogo e Sangue. E aí eu acho que assim, agora lendo os 3 contos, né, do Duncan Egg, eu sinto que é a série que menos me incomodou das adições que eles colocaram que não estavam nos livros, porque elas fizeram sentido Isso. muito bom, assim, sentido muito excelente dentro da série, porque Casa do Dragão adicionou umas paradas nada a ver, sendo que eles podiam ter adaptado o livro desde o começo do Aegon Conquistador e tudo mais, porque realmente conta toda a história. Podia, né? É verdade. Teria sido lindo.
né? Eu acho que foi a série que menos me incomodou. E aí eu coloco o Game of Thrones nesse bolo também. Tirando a primeira e a segunda temporada de Game of Thrones, o resto é uma grande bagunça, né? Então, sei lá, cara, pra mim esse pessoal que produziu essa série em específico realmente é um pessoal extremamente fã, apaixonado pelo universo do Martin, assim. Eu fiquei muito impressionada com aquela moça que aparecia no making of, que eu não lembro o nome dela. É a Sarah Adina Parker. Ela mesma. O jeito que ela falava dos personagens e do mundo interno dos personagens, assim, tipo, cara, essa moça, primeiro que ela deve escrever pra caralho. Segundo que ela manja muito de construção de personagem. Parabéns demais, porque o pessoal realmente arrasou muito, assim, sou dessa série. Tô muito abismada até agora. O melhor episódio da temporada, que na minha opinião é o episódio 4, na verdade, e eu acho que ele, por enquanto, ele tá sendo o mais bem avaliado, foi o que foi escrito por ela, sabe? Mano, e tu vê nos bastidores ela falando, né, quando eles estavam dirigindo esse episódio, tu vê a empolgação dela, assim, sabe? Que, tipo, que me trouxe de volta pra 2018, quando a gente tava esperando coisas boas do Game of Thrones, sabe? Ela descrevendo a cena de quando o Baelor abre as comportas lá e fala que ele vai lutar ao lado do Duncan. Aí ela falando, enquanto a gente tava gravando aquilo, eu imaginei começando... Aí o caraca, essa maneira, cara. Muito bom. Sim. Mas não só isso, tipo, até os atores em si, eles combinam demais. Eles leram. É muito foda. O Duncan, se você consegue olhar pra ele, quem lê o livro mesmo, consegue olhar pra ele e dizer, cara, Fala, o Egg velho, é ele. é o Egg. Não, o Egg é literalmente o Egg. O Egg é o Egg. Tirou do papel e jogou ali na tela. Mas, sinceramente, melhor adição, o querido pra mim ali, é o Leonard Baratheon. Ponto final. Desculpa. É o melhor. Não tem como. Não, quem não se emocionou na hora que ele botou o elmo com os chifres, cara? E assim, as senhora. armaduras belíssimas. E as armaduras exatamente igual a descrição do livro. As melhores Sabe, tipo armaduras são as Baratheon. mostrando- As melhores são deles. Pô, Não tem como. Esses elmos espalhafatosos, né? Coisa que fez falta no Game of Thrones, né? Eu ia falar isso, tanto no Game of Thrones, até na Casa do Dragão, embora na Casa do Dragão ele já abraça um pouquinho esse lado assim mais fantasioso, né, meio galhofa, que a gente até fala muito sobre, quando a gente vai falar de filmes de super-heróis e tudo mais, que tem esse lado também, e às vezes você percebe que isso é uma dificuldade de quando vai se colocar numa mídia, principalmente pensando no grande público. Sim. Então você percebe que eles têm essa dificuldade de abraçar esse lado um pouco galhofa. Na Casa do Dragão, eles até fazem isso mais no Daemon, né? O Daemon tem aquela armadura Sim, dele eu tava de pensando dragão. no Daemon mesmo. Ele é o que tem uma asa. Então, Sim. mas é só nele. No Game of Thrones não fazem isso com ninguém. Eles têm umas armaduras bem sóbrias, inclusive, não passam tanta imponência quando você lê o livro, mas... Cara, que você lê o livro, o Oberyn tem cabelo azul, pô. Tá, tudo bem. Eu entendo. Eu entendo que algumas coisas não dá. Mas algumas independente... coisas não ia ficar bom. Não, exato. eu concordo, mas tipo assim, a série do Game of Thrones, eles descartaram qualquer galhofada do Martin. Qualquer coisa, sim, Eles exatamente. ficaram muito sóbrios mesmo, tipo assim, todo mundo tava usando um negócio meio marrom, meio preto ali, porque, nossa, como sou foda e olha como sou sombrio, I am the night, tá ligado? Até os olhos violetas do Targaryen não colocaram. Isso é uma grande crítica, porque isso é muito distoante. Porque, por exemplo, parece que Game of Thrones é muito pé no chão. Justamente pela própria caracterização que você vê. Mas isso é por causa da série, a gente tava até falando sobre isso. Não, então, eu estou falando da série. A série Game of Thrones, ela é muito... Ela parece muito distoante por causa disso. Porque ela é muito sóbria e aí do nada aparece dragão. E aí você fica assim, sabe? É umas coisas que é meio esquisito. Tanto que o próprio arco da Daenerys parece muitas vezes, quando você tá vendo a série, parece que você tá vendo outro mundo mesmo. Ah, tudo bem, ela tá em outro continente, mas pô, não, parece que é outro mundo, porque em Westeros é muito sóbrio. E aí, quando troca pro arco da Daenerys, não é. Isso, né, por incrível que pareça, combinaria, entre aspas, um pouco mais com o Cavaleiro de Sete Reinos. Só que eles não fizeram. Eles preferiram fazer do jeito galhofa, como foi escrito no livro, e ficou ótimo. Ou seja, o cenário era pra ser galhofa e ele funciona desse jeito, né? E assim, não é galhofa também ao ponto de ser tão ridículo. Não, até porque não tem nada ridículo. É uma medida que na própria literatura do Martin, ele já deixa na medida certa. O Martin nunca pensou, de repente, em fazer isso se tornar um filme, fazer uma série. Mas ele em si não queria fazer um negócio papagaiado, porque é uma coisa que ele fala sempre, ele nunca tentou imitar o Tolkien e fazer um negócio épico como o Tolkien. Não, ele... Tá bom. É o que ele fala.
É o que ele fala. Aí tem que seguir o que ele fala, né? Ele Tentando tentou manter a sempre humildade que não existe. ele sempre tentou fazer o estilo dele. Até parece que ele não adotou pra ele o George R. Martin. Às vezes é difícil defender o gordinho. Sempre que aparecia, tipo, o selo do George R. R. Martin, agora tem o Rzinho junto com o Rzinho ali, que parece a marca do Gandalf, tá ligado? Tem a espada e os Rzinhos no nome dele. Olha aí. É isso aí que o Matheus tava falando. É a essência do copia, mas não faz igual. Pode crer. Mas sobre isso que vocês estão falando da parada da mudança, da aceitar a galhofa, eu acho que isso funciona no caso do Cavaleiro dos Sete Reinos, principalmente dessa primeira temporada aí, porque ela se passa toda num torneio, né? E o torneio, o torneio é uma galhofada mesmo, é uma farofada mesmo. E é uma papagaiada, essa palavra que eu queria dizer. Porque, assim, ao longo do Game of Thrones a gente vê, sei lá, acho que só teve um torneio que foi na primeira temporada, né? Não lembro se teve algum outro. E é muito rápido, assim, né? No caso do Dragão tem outro também, que é logo no primeiro episódio também, né? Que foi o que o rei organizou pro nascimento do filho dele que não nasceu. Mas... Que é, inclusive, quando o Daemon usa essa armadura que a gente tava comentando. Sim. Esse agora é uma temporada inteira pra um torneio. E aí a gente vê, né? Como é uma parada ridícula. É um wrestling, né? Como é que... WWE da época. É muito. Seria muito bom John Cena na segunda temporada, cara. Muito. As justas, elas são muito um espetáculo mesmo, né? As pessoas estão ali pra ver o espetáculo, né? Não é pra ver quem é o mais habilidoso, sabe? Tanto é que o gestor lá, eu esqueci qual é o nome que eles dão. Aquele cara que fica cuspindo o tempo inteiro. Caraca, o catarrento, né? Caraca. Caralho, maluco, aí tava me dando nervoso de ver esse maluco. Ele mesmo tava querendo comprar o Duncan lá, que beleza, tipo, se o Duncan aceitasse, e ele pensou em aceitar, que no final, antes de ele fazer a merda que mudou o curso da história ali, ele ia aceitar, beleza, ele ia ganhar do Sir Ashford lá, e só que assim, em algum momento ele teria que aceitar perder. E aí, o que ele ia fazer? Verdade. Sabe, é honra? Né? O que vai ser? Até porque a ideia provavelmente era essa, né? Era usar ele como azarão, e aí quando ele chegasse lá no final, o pessoal já ia estar empolgado, apostando nele, e ele ia perder, né? Acho que essa que era a ideia do cara de manipular. Exato. Sabendo que ele ia precisar do dinheiro, né? Sim, exatamente. Porque que a gente tá falando de algumas mudanças, né? Tipo, de série, livro, etc. Eles tiveram que acrescentar muitas coisas, né? Pra poder caber em formato série. Mas teve uma mudança que eu achei que foi muito incrível feita, que foi justamente no julgamento, que foi uma mudança que foi pedida pelo ator que fez aquele lourinho psicopata lá, esqueci o nome dele. O Aeron. Na hora que ele leu a cena, assim, ele meio que derrotado pelo Duncan, e é isso mesmo, aí ele falou assim, não, olha só, eu acho que fica melhor se, assim, o Duncan vencer por puro instinto, não por habilidade. Porra, o meu personagem ele é muito mais habilidoso. Sim. Ele teve treinamento a vida inteira. E essa mudança ficou muito boa. Sim. Pelo menos eu achei. Achei que combinou ele falou muito melhor. que a habilidade do Aeron poderia ser mais de destreza. Exatamente. Né? Ele ser mais rápido. Assim, e mano, cara, depois da primeira vez que eu vi, a gente até discutiu sobre isso, né? Porque eu tinha lido já o conto nessa parte aí. E no conto, né, você percebe que, beleza, é até um pouco mais equilibrado, né? Você sente assim, tipo, ele começa perdendo, e aí tem uma parte muito boa, que até o ator do Duncan ele lembra também, né? Que o George R. R. Martin escreve assim, agora ele deixou de ser o Sir Duncan o Alto e voltou a ser o Duncan da Baixada das Pulgas, né? Que é quando começa a porradaria ali na lama mesmo. Na lama. Porque realmente, a habilidade de justas, ele não tinha experiência com isso, mas na porradaria da lama, sim. Só que na série, mano, ele apanha muito. Caraca. Porra, não, sério, na série fizeram pula pirata do maluco, isso é sacanagem. Pula pirata do maluco. Cara, é o que a gente tava falando antes. Não tem como ele ter ficado vivo na série, do tanto que ele tomou de facada e os bagulho. Não tinha. No livro é um pouco menos forte, né? Mas é porque assim, na série ele toma uma lança no meio da barriga. Como é que ele tava vivo? Entendeu? Eu prefiro acreditar no meu headcanon que o sangue dele de descendente de gigante, né? Não sei se é provado aí, pode ter dado uma constituição um pouco maior pra ele, cara. Eu vou ter que aceitar isso. Não, o meu headcanon é que, tipo assim, é que as porradas foram rápidas, mas não foram fortes o suficiente pra penetrar tanto assim na cota de malha. Porque senão, fora isso, não há explicação, entendeu?
Não há Mas explicação. penetrou, falou que a ferida tava necrosando, pô. Não, mas aí a gente entra no âmbito que é o que eu mais quero falar, é o médico ruim, entendeu? Meu Deus do céu. Quando eu li esse conto, eu tive a impressão que, de fato, quando ele estava no cavalo, ali, ele fica muito incomodado com o elmo. Ele parece, tem uma descrição ali que ele tá, não é hiperventilando, não, ele tá tendo ataque de pânico quando ele tá em cima do cavalo. Só que ele não era um mau cavaleiro. Ele montava no cavalo e montava bem, só que ele nunca tinha lutado. Ponto, ele era inexperiente. Ele cai. Como espadachim, é o que dá a entender no livro, que ele luta de igual para igual com o Aerion. É isso que dá a entender. Na HQ, né, a luta também é sangrenta, mas também não dessa forma como é apresentada na série, onde que ele é espetado, mas só que ela é sangrenta, ela é legal. Na HQ mostra que ele usa jogadas mais sujas assim para poder ganhar vantagem. Ele joga lama no Aerion para deixar ele cego, só que o Aerion fica com aquela máscara levantando e fechando. Briga de rua. Só que tipo, como a máscara dele abre e fecha, ele simplesmente abre a máscara e continua. E aí ele vai fazendo isso até o momento que ele realmente explode. Quando ele explode, aí você percebe que o Aerion, tipo, a diferença mesmo não era nem na habilidade, era na resistência. Ele bate no Aerion, o Aerion toma 2, 3 socos e já pede arrego, né? Enquanto... Essa que é a parada. Aham. Na série é mais isso mesmo, porque o Dunk ele leva um monte de facada, mas ele dá 3 soquinhos na cara do Aerion e ele fala, eu me rendo. Exatamente. Não, pera aí. Vamos levar em consideração que antes disso, ele já tinha meio que dado uma cortada no menininho ali, entendeu? No Aerion Júnior. Então, assim... Já tinha cortado a chama viva dele. Exatamente. Já tinha garantido que esse não ia assumir o trono. Herdeiro não vai ter aqui. Aquele dragão já tinha virado salamandra há muito tempo, ó. E daqui não vai vir princesa que foi prometida, não. Desse ovo não vem dragão. Desse ovo não vem dragão, boa. Caralho, muito bom. Sai da cano alto. Aerion quer a sua cabeça. Talvez os deuses achem que é isso que eu mereço. Não se esconda, jovem cavaleiro. O que eu ia comentar da treta também foi que, tipo assim, eu li a parte da luta depois de já ter visto a série. Então, no livro, a parte da luta fica muito menos assustadora, justamente porque, tipo assim, explica por que a lança deles era de ferro e por que a lança do Dunk era de justa, porque foi uma estratégia do Baylor que falou, não, mas aí se a gente usar essa aqui, ela vai ser mais longa, é só a gente acertar e derrubar eles do cavalo. Então eu achei isso muito genial de terem acrescentado no livro, porque na série não explica muito por que só do lado do Dunk a galera tá tomando lança na barriga, tá ligado? E eu achei isso muito importante, que óbvio que ia ser um negócio meio X pra acrescentar na série, mas eu achei muito legal essa estratégia ter sido feita, sabe? Tipo, claramente tava todo mundo muito perdido até o Baylor chegar e falar, mano, a gente vai fazer isso, senão fudeu. E aí todo mundo falou, então tá bom. Eu acho que deveria ter acrescentado essa fala assim, porque isso incitaria muito mais o ódio final lá do Lionel destila pelo Baylor, porque realmente, na hora que eu fiquei lendo isso daí no livro, eu fiquei, ué, mas peraí, tá, beleza, a estratégia eu entendi, mas isso só vai servir pra primeira investida, tá? Depois os caras já estão ligados. Cara, eu fiquei, caraca, cara, que eu imagino assim, você tá, beleza, se eu sou o Lionel Baratheon, sabe? Eu ia ficar, caraca, sei lutar uma justa, né? Esse cara tá me fudendo aqui, mano. Que isso? Ele tá protegendo o sobrinho dele, porra. Caraca. Mas é exatamente isso que acontece, né? Porque tanto que ele já perde os 2 lords que morrem do lado do Dunk, morrem na primeira estocada. Sim, na primeira estocada. Os charais, né? Os 2 que tem o nome igual. Eles morrem na... Dito isso, o Lionel Baratheon não errou no que falou no finalzinho. Não, tava certinho. Lionel Baratheon não errou em nenhum momento. Total, nunca errou, nunca. Aliás, nunca errou. Que adição, cara. Pô, esse personagem aí, pô, todas as adições que tiveram dele na série são muito maneiras, cara. Ele rouba. Porque pra quem não sabe, né, no conto, o Lionel Baratheon, ao longo do conto, ele é mencionado ali como, o cavaleiro que tá ali se dando bem nas primeiras justas, né, aquelas que são ali das casas nobres e tal, e não tem nenhum contato deles dois. Eu achei muito maneiro ter desenvolvido uma amizade deles dois desde o primeiro episódio. O primeiro episódio, ele fica maneiríssimo por causa dessa cena deles dois dançando, sabe? É verdade. Sim. Isso faz uma diferença, assim, grande também ao longo da série, porque é uma amizade que se construiu nesses episódios, que
vai desencarretar tudo que a gente vai ver ao longo da série. Isso é muito mais importante do que, tipo, a gente era amigo porque a gente lutou junto, sabe? Né? E, inclusive, aí é mais um spoiler até pro final mesmo da série, vai tornar a luta final da série, né, quando encerrar, muito mais dolorosa. Muito mais dolorosa. É. Eu pensei nisso também. Ele se reencontrar agora vai ter um peso muito maior por causa dessa amizade dele. E eu achei isso realmente... O que eu pensei, né, no caso de quando a produção escolhe adicionar as coisas também, além de, né, ter um desenvolvimento melhor para a escolha dele assumir o lado do Duncan, sem ser só o ódio por Targaryens, né? Porque eu acho que quando eles escalaram os personagens, eles pensaram, pô, a gente precisa, né, manter esses personagens, né, ao longo da história, por mais que o segundo conto eles nem apareçam, né? Eu queria falar um pouquinho, mais ou menos, quando a gente chegar no final, né? Mas porque em algum momento eles vão voltar, então tem que ser uns atores, né, que vão ser mais bem pagos pra isso, são os atores que a gente vai gostar, e não alguém que vai ser descartado, que vai ser só uma participaçãozinha, tá ligado? O que eu ia comentar é que a percepção que eu tive em comparação, de novo, né, da série com o livro, é que o Laughing... Como é que é? Tempestade Risonha. O nome dele? Tempestade Risonha. Que a Tempestade Risonha, tipo, mano, ele aparece muito pouco, ele tem pouquíssimas falas. E aí, com aquela adição do final dele falando, todo mundo lutou por você, ia ficar muito sem pé nem cabeça, porque no fim das contas, o Lionel Baratheon só tava lá lutando porque ele gosta do caos e porque ele falou, isso aqui só acontece uma vez a cada sei lá quantos anos e eu não vou perder a chance de dar uns cacete nos dragão também, entendeu? Ele não tava lutando porque, eu acho que o Dan que tá certo e realmente ele é o mais honrado. E nenhum deles estava lá, tirando talvez o amigo dele lá, das Maçã Verde, que talvez nem o Fóssil. O Fóssil que também queria bater em Targaryen. Na verdade, eu acho que ele só queria bater no primo dele, né? E nos Targaryen também. Não, ele queria bater nos dois. Ele vai odiar pra sempre. E eu acho que, assim, se não tivesse toda essa construção desse arco todo que o Lionel teve na história e os outros também tiveram na história, ia ficar sendo só a pegada política. Tipo assim, a história do Dunk teria sido meio eclipsada pela pegada política de todos nós odiamos os Targaryen, a gente não concorda que eles continuem no trono, queremos estar aqui para ir contra eles. E que é a pegada política, porque ninguém tá ali realmente. É que assim, os caras que estavam lá morreram. Um quer se vingar porque o outro matou o cavalo dele. Aí é uma grande injustiça que pra mim o Aeron podia ter morrido ali, que foi assim, pra mim foi, eu jurei ele de morte ali. Eu falei, esse daí vai morrer. Não se pode machucar animais. E aí eu sei que eu tô certa. E ainda acho que o Egg foi frouxo de não ter matado. Só que o cara tava lutando do lado do Dunk, que ele queria se vingar do Aeron. Não é porque, eu acho que o Dunk tá certo. Ninguém ali tava achando, realmente o Dunk, né, tadinho. Ele é só honrado, menino, foi salvar a moça. Ninguém tava ali pra isso, entendeu? Não, exatamente. E detalhe, isso também só engrandece a lenda que o Dunk vai se tornar. Essa primeira temporada, ela parece muito o surgimento de uma lenda. Isso, né? Toda a história aqui, né? Imagina só, um Lannister e um Stark conversando sobre essas justas, eles não participaram, não estão ali, e eles vão falar aquilo como se fosse um negócio assim, cara, incrível. Porque de fato é algo incrível. E eles falam, o Sir Duncan, ele é tanto citado pelos Starks no Game of Thrones, quanto citado pelos Lannisters também no Game of Thrones. Eu tava vendo essas cenas. Exatamente. Então, assim, ele vai para se tornar lendário. Essa história ela tinha que ter uma origem um pouco mais lendária do que foi apresentada no conto, né? Não é que o conto não foi bom. É uma construção de herói ali, exatamente. Né? Não é que o conto foi bom, mas é que ele careceu nesse ponto, que é a construção de herói, que é uma coisa que o Martin não está acostumado a fazer também, né? Mas aí eu vou discordar do Malk. Por favor. Que eu não acho que foi por isso que faltou no... Você vai discordar do Malk, eu vou até ficar quieto. Depois eu falo o que eu tinha pra falar. É que o que eu vou discordar da diferenciação do conto, da construção da lenda Dunk no conto e da construção do Dunk na série. O conto é 100% sob a visão do Dunk. Sim. E o Dunk jamais vai se ver como um grande herói. E aí, pra mim... E aí, assim, eu falei, cara, não é possível que o George Martin escreveu isso e ele escreveu Game of Thrones. E aí eu demorei um tempo pra entender por que me dava uma sensação de tanta diferença entre os outros livros com esse. E aí eu finalmente entendi que é a perspectiva de um cara que é do povo. E todos os outros POVs de Game of Thrones são da nobreza. Todo mundo que tá ali... Isso foi o que eu mais gostei dessa. Entendeu? E aí eu falei, cara,
puta sacada foda de escrever desse jeito. E aí, assim, como disse, sou ex-hater do Martin. Fiquei muito impressionada por conta disso. E aí, na minha cabeça, faz todo sentido ele ter sido muito mais grandioso na série, porque na série a gente também tá vendo o ponto de vista do Egg, a gente tá vendo o ponto de vista do Lion, a gente tá vendo o ponto de vista de várias pessoas ali, não só do Dunk. E no conto é só o Dunk. E aí o Dunk jamais vai ver ele mesmo, que a gente agora sabe, né, oficialmente, que ele nunca nem foi colocado como cavaleiro pelo cavaleiro dele lá, Sir porque Arlan. a série fez questão... Sir Arlan fez questão de deixar isso claro na série, que no livro fica bem ambíguo, mas na série fica super mega claro. Não, eu não achei que ficou explícito, não. Eu acho que tá implícito ainda, igual é no livro também. Também achei. O que a série mudou, que realmente deixou explícito, ao contrário do livro, foi sobre o Egg ter fugido, né, quando ele vai embora com o Dunk. Mas antes dele ter sido armado, eu acho que deixou aberto ali, apesar de que, pra mim, que leu o conto, eu acho que o conto deixa bem claro que ele nunca foi armado, não. Sim, eu acho que o conto deixa até mais claro do que a série, mas eu acho que a série fez questão também de deixar, tipo, ó, ele tem muito medo de ser empalado vivo, porque, sei lá, ele tá mentindo, ou então ele tá lá e ele tem uma memória com o Sir Arlan perguntando por que você nunca me armou, e tal. Então eu acho que eu discordo do mal que não é que o conto não faz com que ele tenha essa construção de herói, é que o conto não pode fazer isso. Eu entendi. Entendeu? Porque realmente é o POV dele, sabe? Não é que ele não tem a construção. Eu entendi esse seu ponto. E assim, diferente da maioria aqui, você até tem razão sobre isso, né? Os outros aqui são sempre errados quando tentam, né, discordar da minha opinião, mas você, nesse ponto, você tem razão. É realmente a umidade mesmo que o próprio Duncan tem, não faz sentido em uma história que, ao ponto de vista dele, ele realmente se vê como um herói. Não é o conto do Jaime Lannister, né? É um conto do Duncan. Então faz mais sentido, isso que você falou é verdade. Acho que essa é a grande diferença, e pra série também não faz sentido você colocar um ponto de vista só de um personagem. A série ela em si, ela é bem fiel à estrutura do livro, só que no geral ela expande bastante as relações, vai humanizando os personagens secundários e principalmente ela vai adicionando simbolismos que são inexistentes no texto original, tipo a questão da sinalização mesmo, não contradiz o livro, mas emocionalmente ela complementa o espírito da obra. Sim, inclusive vocês estavam falando dessa parada da diferença da narrativa do livro pra série, né, do conto pra série, na verdade, por causa dessa coisa dos pontos de vista, coisas que é mudança de mídia, né, e que eu gostei que a série fez muito bem, tirando um episódio específico que eu vou falar já, mas que é uma diferença que tem das outras séries desse universo, que é a inserção de flashbacks, né? Nos livros, em geral, você tem os pensamentos dos personagens. Antigamente, em filme, né, mídias audiovisuais, você tinha narração do personagem pensando e tal, isso foi algo que foi se perdendo ao longo da mídia audiovisual, até nos quadrinhos isso se perdeu recentemente, sabe? Cada vez ficando mais hollywoodiano, assim, foi se perdendo essa coisa de narração, né, de pensamento e tal. Só que a série resolveu isso colocando os flashbacks. Eu acho isso muito maneiro. Porque Game of Thrones não tem isso, né? Você tem flashback, às vezes, assim, início de episódio do início da temporada, mas não enquanto o personagem está tendo uma memória, sabe? Em Game of Thrones, os flashbacks que tem são as visões do Bran. Quando o Bran, ele faz aquelas visões do... sempre um flashback. Foi até uma ideia inteligente na época, né? Usar isso como uma forma, né, pra mostrar algumas cenas e tal. Outras cenas não tinham como mostrar porque era com outros personagens há 50 anos atrás, sabe, né? Exatamente. Aí fazia parte da narrativa do Bran, isso eu achei interessante. Já voltando, por exemplo, no Casa do Dragão, não tem nada sobre isso. O máximo que tem é aquele episódio chato pra caramba lá do Daemon, lá que ele tem aquelas visões, né? Mas aí não é nem flashback, porque ele tá vendo no futuro. Porque ele tá vendo no futuro, então... Nem lembra disso, pelo amor de Deus. É só ele muito cheirado pra caramba. Exato. Nem existe isso daí que você tá falando. Os ares de Harrenhal. Então, assim, o flashback, assim, da forma como foi contada, e detalhe, o tempo de episódio que foi, né? Porque foi praticamente ali metade do episódio era flashback dele na Baixada das Pulgas. Inclusive, adicionando uma personagem nova. Essa coisa é muito chata. Ali eu acho que eles perderam a mão. Ali eu olhei e falei, caraca, não tinha pra que esse filler aqui. Por isso que, pra mim, esse não tá entre os melhores episódios da temporada. Mas aí que tá, tipo assim, eu acho que eles poderiam ter resolvido isso de uma maneira muito simples. É tipo assim, já que eles querem fazer
fazer porra de um flashback pra comer tempo, pra mostrar ele na juventude, mostra ele se virando, ele, tipo, aprendendo a lutar, tipo, aprendendo a fazer as coisas na rua. Cara, ele não, mostrou que ele era fraco e covarde, pô. Caraca. Desde sempre. Basicamente. Não mostrou o treinamento dele. Tipo, depois eu revendo a série, eu percebi que o treinamento dele com o Sor-Arlan é mostrado em flashbacks picotados no segundo episódio. Só que, né? Sim. Isso, exatamente. Mas caraca, cara. Esse flashback não serviu de propósito nenhum. Não, nenhum. Uma personagem que não existe, que não acrescenta em nada, que ele nunca mencionou. Exatamente. É linguiça no episódio. Exatamente. Ele é pra encher linguiça de uma série, de um episódio que já é baixo, já é pequeno, já, né? Porque os episódios do Cavaleiro já é pequeno. Já são pequenos. Eu sinto que essa personagem que foi introduzida, essa Bene Gesserit, que foi introduzida ali, né? Ela não acrescenta em nada na história, tanto é que me parece que eles gravaram primeiro as cenas do torneio, porque ela não é nem mencionada por eles. Ou seja, os personagens que foram ali do presente, eles nem sabem que esse flashback foi incluído, tá ligado? Porque aquilo não acrescenta em nada. Eu acho que o que deveria ter sido ali, eu acharia mais emocionante, ter um flashback dele com o Sor-Arlan, aí mostrar o treinamento dele. O que teve no episódio final. Sim. Né? De repente, no segundo episódio, que foi o treinamento, e no final, que foi aquela parte dele falando. Ele a história e morrendo no meio do caralho. Foi muito bom, cara. Se esse flashback tivesse começado no Sor-Arlan resgatando ele e ele indo atrás do Sor-Arlan, começando a jornada com o Sor-Arlan pra frente, tá vendo? teria resolvido muito mais fácil, né? Exatamente. Que aí não ia ter toda a história da menina, quem que é essa menina, tá ligado? Foda-se, porque a gente vai pro outro lado pra essas. Porque cala a boca, caralho, não quero saber não, tá ligado? Caguei, não vai, entendeu? Vai morrer. E é isso. Tipo isso. Mas eu acho que, tirando esse episódio, os outros flashbacks foram muito relevantes. E eles foram flashbacks. Acho que todos eles foram do Dunk, né? Sim, não teve flashback de mais ninguém. Sim, é sempre do Dunk. E aí, por isso que eu acho que resolveu bem essa questão da voz interna. E aí, durante a leitura do livro, eu ficava assim, cara, o Dunk é muito burro, ele pensa coisa muito burra, tá ligado? E aí eu ficava assim, mas por que ele pensa tanta coisa burra? E aí, foi quando eu tive esse insight de, tipo assim, ele ser burro não é uma ofensa a ele, porque ele ser burro trouxe toda essa questão dele ser muito bom. Ingênuo. Dele ser... ingênuo, dessa inocência, na verdade, essa ingenuidade dele, né? Não é que, tipo, ele é burro. E aí, eu acho que isso faz um paralelo tão bom com os outros personagens que são os outros POVs do Martin, de serem pessoas da nobreza. Sim. E todo esse bel, porque eu acho que, tirando o Dunk, a única pessoa que veio de baixo, que tem o POV nos livros, é o Onion Knight lá, o Sir Davos. Se eu não me engano, assim, muito me engano, que eu acho que é o único que era pobre antes de virar Sir também, entendeu? Eu acho que se eu não me engano também, né? Também era. O Bron. Mas tem capítulo do Bron? Não lembro disso. Aí eu não lembro. Não. Realmente eu não lembro. Eu não lembro. O Bron tem um capítulo que é no livro 5 só. Por isso que eu ia falar, acho que o Bron, eu ia falar que o Bron não tem nenhum, mas agora você tá falando, pode ser. Mas o Bron, com certeza, ele eu posso estar errado. Ele é o único cavaleiro ali, junto com o Lorde das Cebolas, né? Que são considerados ali realmente plebeus mesmo, né? Os outros ali, o Sir Clegane, né? E o Montanha já eram de uma casa já pequena, né? Já são de casa. Eram casa. Todo mundo tem sobrenome. O que eu quero dizer não é nem a questão de, tipo, ter os personagens. Óbvio que tinha os personagens, mas o que eu quero dizer é você conseguir ver a diferença das nuances que são trazidas pra história, a diferença da lógica dos personagens que tem, sei lá, uma educação formal, blá blá blá, e um cara que não sabe nem ler, nem escrever. E como isso é uma crítica ao sistema de casta mesmo de Westeros, né? E como que isso é mostrado simplesmente só nessa série, só nesses 3 contos, entendeu? Enfim, estou em choque ainda dessa genialidade toda que rolou, sabe? De conseguir fazer isso. Eu gosto de um detalhezinho que a série botou, assim, só pra mostrar como aumentar a dúvida se o Duncan foi de fato transformado em cavaleiro ou não, né? Que na hora que o Lionel chega pra ele e fala assim, cara, é só você transformar ele em cavaleiro. Você é um cavaleiro, você pode. E ele fica na dúvida porque, assim, ele claramente não sabe as palavras. Ele não sabe o que tem falado. Exatamente. Primeiro eu interpretei assim também, que ele não sabia as palavras. Só que teve uma pessoa na internet que comentou, né, até no meu post sobre isso, que, inclusive, né, pra vocês que estão ouvindo, eu fiz vários videozinhos, assim, sobre a série, né, tá lá no YouTube, tem alguns que estão no Instagram também, mas tem mais no YouTube. E teve um que comentou que falou assim, cara, eu não interpretei nem que ele não sabia as palavras, mas que por ele não ter sido armado um cavaleiro até então, seria indigno ele armar outro cavaleiro, porque, assim, o Raymond seria desonrado pra sempre. Porque, assim, depois da justa, do julgamento 7, né, depois de ele ter vencido e tudo isso, beleza, agora todo
todo mundo considera ele cavaleiro, ele foi testemunhado. Sim. Ok. Porque antes disso, ele se achava indigno pra isso, sabe? Pra quem tinha alguma dúvida, assim, que o Leon não sabia, não percebeu, ou até mesmo, né, que não notou que ele não era cavaleiro, aquela conversa final ali deles debaixo da árvore deixa bem claro que o Leon percebeu que ele não tinha sido tornado cavaleiro, né, que ele não era cavaleiro, quando ele fala assim, então isso aqui que aconteceu não é punição, aí ele falou, não, isso é um escárnio, né? Seu estado é um escárnio, justamente, de um cara comum ter derrotado um príncipe. É assim que os deuses responderam. E assim, só o fato da gente ter essa discussão, de ter essa interpretação desse cara que comentou, assim, já mostra como o negócio fica assim, a série deixou ali. Então, assim, interprete como quiser, não é uma coisa clara, não é uma coisa que tá explícita. Exato, eu acho que essa é a maior beleza, a genialidade da história. Foi escudeiro do Sir Alan de Penetray, desde que era menino. Ele me incumbiu de ser um bom cavaleiro, para defender os fracos e inocentes. E eu jurei fazê-lo. Mas assim, eu acho que por mais que não seja explícito, eu concordo com o que a pessoa falou, de tipo, provavelmente ele julgou que ele não era digno de armar outra pessoa, já que ele não era, mas que também, se alguém descobrisse, exato. o amigo dele perderia o título de cavaleiro também, né? Sim. Não era nem questão dele só ser humilhado, não sei o que, era tipo assim, não, mas aí além de eu me ferrar, vou tá ferrando ele também, porque eu não sou cavaleiro oficial, entendeu? Se alguém descobrir, aí ele vai perder também a posição dele, aí não faz sentido. E aí, que bom que o Lionel veio a resgate ali, deve ter dado um estalo nele e falou assim, vai ali resolver os seus B.O. ali, que eu faço aqui pra você, tá bom? Faz o discursinho, arruma mais alguém que eu resolva esse B.O. aqui. Depois dessa série que eu fui, né, notar todas as referências que tem sobre o Sir Duncan ao longo do Game of Thrones, né? Eu lembro que ele tinha sido citado, mas eu nunca dei muita moral. Tipo assim, era muito assim, as pessoas falam desse Sir Duncan, eu meio que, caralho, tá, é um cara que... Eu só queria saber do Espada da Manhã. Era só era um cara que existiu, né? Só que assim, tem um diálogo muito bom, né? Que é quando o Joffrey tá folheando o livro branco da Guarda Real, né? Que é o livro sobre os irmãos em espada ali da Guarda Real. Opa. E aí ele tá lá... Ele tá humilhando o Papo Pai? Ele humilha o Jaime. Ele, caraca, Jaime, tem aqui só 4 linhas aqui sobre você. Aí ele, dá tempo de escreverem mais. Ele, você já tá velho? Quando ele chega nas páginas ali sobre o Sir Duncan, ele, caraca! 4 páginas. 4 páginas sobre esse Sir Duncan, ele nem é de uma casa nobre, hein? Porra, ele deve ter sido homem tanto. O Jaime fica assim, é o que dizem. E fora se eu não me engano, no livro também tem, se não me engano, acho que é na Tormenta de Espadas, no livro Tormenta de Espadas, capítulo 69, que o Jaime fica refletindo. Aí ele lembra do Sir Duncan, e nesse mesmo capítulo é mencionado entre os feitos do Sir Barristan, que o Sir Barristan derrotou o Sir Duncan no torneio de inverno lá em Porto Real. Sabe o que é legal? O Barristan, ele começa a lenda dele porque ele derrota o Duncan. Olha aí. Isso. A lenda do Jaime começa porque ele derrota o Sir Barristan. Logo, por tabela, o Jaime é melhor que o Duncan. Entende isso? Assim, Acho que você deu uma forçada aí, Malk. Barristan derrotar o Sir Duncan, compreensível. Mas tem dizer que não tem honra em derrotar velho, não. Exato. No auge o Jaime não vencia. Não. Então, mas aí... Absurdo. Cada vez que a Bia abre a boca, eu penso o seguinte, eu estou altamente despreparado pra esse episódio. Toda vez que o Malk abre a boca, eu falo, não, eu tô de boa. Eu vou ter um equilíbrio, né? Mas o Jaime derrota o Barristan, ele tem 16 anos, cara. Ele é bem jovem. Exato, no auge. Que auge? 16 anos é auge do quê, cara? O cara tá tirando meleca do nariz. Aí. O Jaime meio que sempre foi, entre muitas aspas, um prodígio também na espada, né? Pensa. Exatamente, ele é um prodígio, pô. Ele entra na Guarda Real muito cedo. cedo. Ele é mais novo a entrar na... E o Barristan é velho agora. Ele é o mais novo. Ele é o mais novo. Na verdade, as 4 linhas que tem lá sobre ele é justamente falando isso, que ele é um prodígio, que ele é mais novo e derrotou o Barristan. E essa que são os feitos dele que ele fez até o momento. E que matou o rei. Eu acho que isso aí não entraria não, né? Isso aí não entraria. Eu acho que isso não serve. Não, tá escrito. Ele é regicida, cara. Meteram isso no livro do O cara é um protetor real e chama... Regicida. Tá escrito, exatamente, com essas palavras lá. Tá essas 3 linhas do primeiro e a última linha tá lá. E depois ficou conhecido como Kingslayer. Exatamente a última linha. Eu tava vendo hoje essa parte. Mas o que eu ia falar são as influências, né? Porque isso daí, dessa história do Sir Duncan, porque ele pensou em como eu vou contar essa história do Sir Duncan já depois de já ter feito os livros todos das Crônicas de Gelo e Fogo, né? Quando ele tá há uns 15 anos sem saco pra lançar o Ventos do Inverno e tá lançando só spin-off. É fogo e sangue, é muito... Ele não vai. Ele já falou que vai fazer mais os 6 contos do Sir Duncan aí, pô. Ele vai querer lançar a versão de contos inacabados dele. Vai. Não, e o pior é que é o seguinte, se ele ainda vai lançar conto do Sir Duncan,
corre o risco de cair no mesmo problema que caiu o Game of Thrones. Ele não terminou o negócio, a série vai começar a tomar liberdade. Exato. Quando tava pra sair o Casa do Dragão, até a minha amiga que já participou do podcast também, a Enya, vamos dar um abraço pra ela, ela falou assim, não, o que me deixa feliz sobre estarem adaptando Fogo e Sangue é que é uma história que tem final. Eles não vão mudar muito, porque a história já tem fim, tá bom. Confia. Coitada. Esses homens têm nome e treinamento. Quais são as minhas chances? Você não tem chances. Voltando de novo pra cena da tenda, acho que meio que aqueceu o coração da galera, né? Porque toda vez que aparece uma cena de banquete no mundo de Game of Thrones, só acaba em desgraça. Então, única vez que tiver um banquete, porque não feliz. Entre muitas aspas. Como assim? Tinha um defunto no meio do banquete? Não. No primeiro não tinha, não. Quando Exato. o Lionel puxou o Duncan pra dançar. Não tinha, não. Perdão. O banquete foi... Eu dançou... Ele tá falando do banquete de abelha. Mas eu tô dizendo assim, porque fazendo um paralelo bem grande com o Casamento Vermelho. Não sei porque meu cérebro fez essa ligação, mas... Sim, mas Bia, o que é amaldiçoado em Game of Thrones, na verdade, são casamentos. São casamentos, é verdade. Não perceber, realmente. Eu tava com esse banquete final por causa do meme que o Matheus botou lá no grupo mais cedo, que é assim, a gente parte após o assado. Aí mostra o Baylor sendo queimado. Ai, meu Deus do céu. Cara, O Lion é sacana demais, velho. Quando ele resolve escrever essas histórias aí sobre o Sir Duncan, das Crônicas de Gelo e Fogo já ter sido publicada, ele teve algumas influências, né? Uma que eu vou puxar aqui, que o Malk falou, que é muito boa, é o filme do Coração de Cavaleiro. Esse filme é não, tanto que muita gente resgatou esse filme nesse último mês aí, né? Teve um canal que voltou a fazer crítica desse filme aí por causa do Cavaleiro dos Sete Reinos. Só que tem essa diferença, né? A Coração de Cavaleiro já é diferente, fica claro que é um plebeu querendo fazer esse salto pra nobreza. E a única forma de fazer isso era vencendo o torneio. Beleza. Também ficou claro que o filme inteiro é uma sátira, mas tudo bem. Só que uma outra referência que eu queria puxar, que foi até a minha irmã, né? A Ellie, mandar um abraço pra ela, que ela vai escutar isso aqui também, que ela percebeu também, que é uma referência muito boa, que é a Don Quixote, né? Que também é sobre um cara que queria ser um cavaleiro andante e as aventuras dele e o escudeiro e se deparando com a dura realidade, sabe? cara, eu acho, pô, que maneiro essas duas referências aí. O mais perfeito pro Don Quixote é justamente o cavaleiro, né, que era o mestre do Duncan. Ele, cara, parece muito o Don Quixote mesmo. Agora que você falou isso, me veio na cabeça, cara, ele é doidaço, tá entendendo? Nos flashbacks que aparecer. Ele doidão, cantando, alucinando. O Sir Arlan é o Don Quixote e o Duncan é o Sancho Panza, né? Isso, exato. Tipo, cara, é impressionante. Inclusive, né, você falou do Sancho Panza, até me lembra também que mais pra frente eles vão estar montados no burrinho também. Então, assim, ficou mais parecido ainda. Sim. Eu ia falar com o chapeuzinho de palha, careca, montado no burrinho. Igualzinho. Exato, exatamente. Eu quero muito que chegue o western do Cavaleiro dos Sete Reinos. Muito mais. Esse final, né, essa fala que na verdade foi acrescentada na série, que é esse diálogo do Dunk com o Daeron, ele fala sobre isso, né? É que na verdade o livro é o próprio Dunk que fala pro Maker. Porque eu acho que o Egg, ele pode ter uma noção de vida, né, um crescimento, um aprendizado muito melhor se ele rodar comigo pelo mundo, conhecendo os Sete Reinos, né? Do que viver no quarto, né, o tempo inteiro sendo mimado, igual o irmão mais velho foi e se tornou merdinha, né? Ele não falou com essas palavras, mas ele quis dizer isso. E eu acho que é isso mesmo. Total. E uma coisa que eu queria colocar, que foi uma adição que foi assim, esquentou muito meu coraçãozinho, foi a recompra da égua dele, que a gente sabe que no mundo real ele jamais teria dinheiro pra comprar aquela égua de novo. Até que ele mesmo fala que, tipo, ele jamais ia conseguir. E eu achei muito fofinho eles terem feito um final com a égua voltando pras mãos dele e no fim ela indo ser feliz lá nos Falsos Comeu Muita Maçã. Então, como eu disse que eu vinha defender os cavalinhos, eu acho que foi, pra mim, o mais good vibes do final foi isso. Eu soube que, né, realmente, no conto não fala isso, mas que em algum registro, né, eu não li todos os livros desse universo, mas fala que a égua dele ficou com o Raymond mesmo. Então é uma coisa que eles... eu tô falando, essa produção aí é muito fã, eles sabem das paradas, sabe? Eles sabem de coisas, né, que às vezes passa despercebido até pelo menor, eu acho que é legal mesmo. Inclusive, né, ninguém notou também a problemática também do Duncan também falar que vai levar o filho caçula pro Baker, né, pra passear por aí, né, tipo, não é nem um pouco esquisito isso também.
Porque, tipo, ok, a gente conhece, sabe como é que é a relação do Dunk e do Egg, mas a reação do Maker não é nenhum tipo de exagero. Não. Pelo menos na minha concepção é completamente plausível. Eu não sei se alguém percebeu também que o Maker, tudo dele era falar fuck em qualquer frase que ele botava. É verdade. A vida do viúvo com 6 filhos não é fácil. Mas eu acho que a reação dele não é nem porque, tipo assim, você está levando o meu filho mais novo. É mais porque, tipo assim, você tá levando o único que tem algum tipo de futuro. Mínimo de bondade. É chance. É porque, Não, tipo assim, eu tô mandando pra puta que pariu. Eu tenho um bebê, um maluco, É um bêbado, é um maluco, um que foi virar monge. Padre, psicopatia, outro que não sabe nada. O Eamond que era o favorito dele, só que o Eamond, ele renega a casa, é por isso que ele é mandado pra Patrulha da Noite, que o Maker fica muito puto quando ele renega a casa. Mas isso não acontece agora. Tipo assim, ele vai estudar pra ser Maester. Não. Mas agora ele não tem a mínima expectativa que o Egg vai ser um grande alguma coisa. A expectativa dele tá toda no Aemon, tá entendendo? Porque ele sabe que o Daemon e o Aeryn... Nesse momento, ele sabe que o Egg é o único dos descendentes dele que tem alguma chance de futuro. Porque ele sabe que o Aemon tá na cidadela estudando. Eles falam na série que o Aemon não tem interesse nenhum nessa coisa não, cara. Eles falam... então o Aemon já renegou, tá? Tudo ele bem, não renegou per si, porque quando chegar a chance dele ascender ao trono, ele fala assim, eu não vou quebrar meu juramento não, eu tô aqui na cidadela, eu vou terminar a cidadela. E aí cai sobre o Egg. Exato. Porque ele só renega a casa oficialmente quando ele nega o trono. Mas pelo que o próprio Daeron fala, né, ele já deu a entender que ele não tem interesse nenhum mesmo, não. Quer saber de coroa, não. É porque, na minha cabeça, ele ainda tava tendo a esperança do Aemond, porque o Aemond realmente é mais brilhante, e ele é brilhante. A parada é realmente que o Egg era a última chance de ele ter um príncipe justo ali. Exatamente. Eu comentei isso lá no grupo, tá? Isso é uma teoria minha, quando eu lia o conto e depois vendo na HQ. Eu sempre tive na minha cabeça que o Baelor e o Maker, eles tinham uma espécie de um acordo entre eles, que era exatamente, né? O meu filho vai assumir o reinado, só que o seu filho vai ser o mão dele. Tanto que o Baelor também tinha uma preocupação em preparar os filhos do Maker. E o Baelor estava ali presente também na criação dos sobrinhos. Mais ou menos, porque o Baelor, quando ele chega lá pra insistir pro Duncan a pedir pro julgamento, é porque ele queria que o Duncan humilhasse Sim, exato. Isso é paternalismo. Mas é pra ensinar a humildade. Entendi. Porque ele pensa o seguinte, ele chegar e falar assim, pô, esse psicopata vai ser mão do meu filho, vai dar merda? Exatamente. É paternalismo. Entendi. Só que ele não esperava que o Aeron ia invocar o julgamento dos 7. Ali que ferrou com o plano exatamente. dele, né? E ele acabou se lascando nisso. Mas a ideia dele, eu acho que era essa. E o Maker tava meio que concordando com isso. Apesar de tudo, ele tava concordando com isso. Né? O que você percebe mais... Ele fica bolado com o Aeron quando o Aeron se esconde atrás de 6, né? Fica bem clara essa dinâmica entre os irmãos, o Baelor e o Maker, que eles não fazem joguinho entre eles. Eles conversam entre eles claramente. Não, sabe? dá pra ver que eles são bem camaradas. Eles são bem camaradas. Então, eles estão ali, um sabe do que o outro tá fazendo. Então, tava tudo certo. Só que ele não esperava isso do Aeron, né? E o Baelor já tinha chamado a atenção do Egg, falando, você queria que o Aeron morresse. Por que você acha que o Maker tá no final do episódio, no quarto do Aeron? Você acha que o Baelor não chamou a atenção do Maker pra esse tipo de coisa? Olha, o Egg, ele tem futuro, mas ele também tem um lado dele meio negro, assim, porque ele quer a morte do irmão dele, sabe? É? Então... Meio difícil não querer, né? Já que o Aerion meio que abusava do guri, né? Pois é, então... Foi só crescer 2 centavos de cabelo louro na cabeça do Egg, que ele já pensou, eu vou matar parente. Exatamente. Pô, se esse moleque deixar o cabelo crescer, ele vai virar um psicopata. Mas ali, quem é que pode realmente culpar ele? Não, jamais, filho. Passa pano pra ele. O Baelor, ele tá ali fazendo parte da educação dos sobrinhos e ele provavelmente conversou com o Maker sobre esse risco. E o Maker, ele percebeu que o Aeron tava ali vulnerável e ele tava ali fazendo uma sentinela esperando que pudesse alguma coisa acontecer. E realmente acontece. E ele não repreende o Egg e ele não fica surpreso com a ação do Egg, porque ele já sabia. Sim. Então isso mostra que o Maker, ele tá tentando sim, né, fazer o mão do rei digno para ser o mão do sobrinho
sobrinho dele que vai assumir. É isso que ele tá preocupado. A grande preocupação dele é essa. No livro deixa claro também que o Baylor, ele tinha um certo receio que a presença do filho dele fosse ofuscar, né, a performance do Maker. E isso fosse jogar mais uma pressão no Maker, porque o Maker, um dos motivos dos Targaryen estar nesse torneio tão pequeno, era porque ele queria que o Maker mostrasse pro mundo as apresentações do Aeron e da Aeron. Eles queriam que os dois ali, porque o da Aeron, apesar de ser um bêbado e tudo mais, ele também é um cavaleiro habilidoso. Só que as tormentas das visões dele deixam ele completamente agoniado. Mas ele a gente falou disso. Pois é. Então, assim, ele é um cara habilidoso e tudo mais, apesar de tudo. E o Aeron é habilidoso, apesar de ser mau caráter. Então, tipo, era uma chance de mostrar pro povo ali, né, os dois Targaryens que também fazem parte de uma casa. Porque eles não querem uma rebelião. Eles já lutaram uma rebelião e estão tentando evitar de qualquer jeito uma nova rebelião. Então, pra acabar aqui agora, né, eu pergunto pra vocês, qual é a expectativa de vocês para as próximas temporadas dessa série aí? Uma coisa que eu gostaria muito que a série abordasse, eu não sei se vai, porque é algo que assim, sempre ficou implícito. Sim, a gente sabe que aconteceu porque faz parte da história, mas é o que fica muito implícito, que é a tragédia de Summerhall, né? Isso é algo que não é descrito em nenhum livro, não sei se tem HQ disso, mas eu sei que não tem nenhum conto, não tem nenhum livro, etc. E eu queria muito ver isso acontecer, porque eu acho que isso pode responder muitas perguntas que ficam no ar sobre Game of Thrones. O que aconteceu? Caralho, isso aconteceu em Summerhall naquele dia. E eu queria pelo menos uma participaçãozinha especial do Aemon, né? Que é o irmão mais velho do Egg. Pra galera que viu Game of Thrones, aquele mês da Night's Watch, né? Ele é o irmão mais velho do Egg. Deve aparecer na próxima temporada já. No segundo eu acho que aparece. Inclusive, a minha expectativa pro futuro é justamente que as pessoas respeitem a Casa Targaryen, né, já que vai estar apresentando aí um dos principais membros da Casa Targaryen, que é o próprio Egg. Também o Aemon, também, que é um outro dos principais membros da Casa Targaryen, né? Digno assim, de respeito. Então espero que as pessoas comecem a observar melhor essa casa tão nobre. A única casa nobre, inclusive, de West. Maluco, você tirou uma radiografia da cabeça do Malk, você vai ver 2 ovos de dragão entalados na garganta. Porra! Cara, o melhor de tudo é que vocês estão realmente caídos nessa. Eu tenho a porra da tatuagem dos Starks nas costas, tá? O Malk tá nesse bait de personagem há umas 2 semanas já, cara. Que isso? E eu quero muito ver o filho do Raymond. Quero muito que ele seja muito bem criado, entendeu? O filho do Raymond. O filho é aquele lá bem legítimo. Acho que, assim, expectativas que eu tenho. Primeiro que o George Martin tá completamente apaixonado por esse cast, principalmente com o Dunk e o Egg, né, os atores. E aí, assim, ele já deu 1 milhão de spoilers pros meninos, e aí, tipo assim, coisas que provavelmente podem mudar algumas coisas importantes de Game of Thrones mesmo. E aí eu espero que essas coisas se concretizem se a gente ficar sabendo oficialmente o que aconteceu na tragédia de Summerhall. Pode ser que, né, concretize porque ele contou pros personagens o que é a tragédia de Summerhall e como que eles iam morrer, entre aspas, né? E aí, assim, tô animada pra ver esse final. Mas acho que o que eu mais gostei da série foi justamente fazer esse comparativo da nobreza versus o povo. E de como o povo, mesmo não sendo um cavaleiro, né, armado, é muito melhor do que a nobreza, de diversas formas, né? Mas especialmente na forma da honra e tudo mais. E aí eu acho que eu tô animada pra ver o Dunk mostrando isso pro Egg e como o Egg vai se tornar uma pessoa potencialmente melhor por não ter sido criado dentro de um castelo. Eu acho que essa crítica social que tá rolando com tudo isso é o que mais me anima de continuar vendo a série, sabe? Porque isso, pra mim, é George Martin comunista pra caralho. E bora pra cima, tá ligado? Muito bom. Eu tô bem animada com essa parte. Se realmente for aparecer a tragédia de Solar Storm, quase me bola agora, vai aparecer uma pessoa que é importante também lá em GOT. Só que bem novinho aqui. Tywin Lannister. Que Tywin foi copeiro de Aegon. É verdade. Verdade. Ele tá nessa tragédia. Ele não tá lá especificamente no Salário Estival, mas ele tava com, se eu não me engano, 17 anos, até? 16, 17. Não, eu acho que ele tava nessa... Não, ele não tava no momento da tragédia, né? Ele não tava no momento da tragédia. Mas em Soleste Hall ele tava. Tem uns personagens que podem aparecer no vídeo. A Olenna também tem, né? Parece que ela deve aparecer também. Possível. Se eles forem continuar. Se colocarem a atriz que faz a Margaery pra ser a Olenna nova, vai ser muito mal. Porra. Nossa, é verdade, porque elas são muito parecidas, né? Sim. Porque a atriz parece muito ela quando era nova. Então, assim, parece muito mesmo. Nossa, verdade, hein? Verdade. Que orquestra.
Fala galera, queria muito agradecer a vocês que ficaram aqui até o final, escutando mais esse episódio do Terra Nerd canal. Se você gosta de escutar sobre filmes, séries, nerdices, palhaçadas no geral, a gente julgando outras pessoas, eu te convido a conhecer o Mentes Idiotas Pensam Igual. Ele tá aqui no Spotify e em todos os outros reprodutores de podcast e agregadores. Espero muito ver vocês lá. Valeu e até a próxima.